Uma coisa sempre me deixou em dúvida, e o mercado todo também tem essa dúvida. Como diferenciar e como enquadrar um profissional entre as categorias de programador, desenvolvedor, arquiteto de software ou engenheiro de software? Você sabe qual deles você representa mais? Quais são as diferenças? Porque ao mesmo tempo parece que é quase tudo a mesma coisa e de vez em quando parece que são totalmente diferentes. Bom, assiste aí e descubra. Antes de começar a explicar o que cada um faz, eu gostaria de dizer o seguinte: não existe padrão de mercado, ou seja, o mercado não tem uma tabelinha onde ele confere lá, o programador faz isso, o desenvolvedor faz aquilo, ou seja, por isso que é essa bagunça, né? E eu até prefiro que seja assim às vezes do que alguém definindo o que cada um faz. Mas como não existe um padrão, eu estou usando os meus 20 anos de experiência na área para classificar isso conforme eu vejo e alinhado com opiniões que também conferem com a minha, né, entre outras empresas, recrutamento, etc. Então, como não existe um padrão, o intuito inclusive desse vídeo é tentar ajudar a todos a classificar essas pessoas, né, nesses níveis e de repente até mudar a forma de pensamento de alguma delas. Bom, então vamos lá. Programador. Bom, programador é o termo mais genérico, mais raiz da pessoa que escreve software, né? Inclusive, a pessoa que não conhece da nossa área, quando sabe de alguém que escreve código, que entrega software, fala, o cara é programador. É o termo mais puro, né? Vamos dizer assim. E, sinceramente, eu não gosto do termo. Eu não me apresento, não me reconheço como um programador. Eu acho que o termo programador limita muito a atividade, principalmente que eu faço. E que muitos de vocês devem fazer também. Então, eu não gosto, para mim, do termo programador. Eu sempre corrijo, eu falo, não sou programador, eu sou tal coisa, né? Mas existe realmente o programador? Existe, tá? Só que aí que começa a diferenciação. Para mim, um programador é um cara que entende profundamente as questões da escrita de software, né, com base na linguagem, tá? Então, é um cara que domina muito uma ou mais linguagens e ele é capaz de escrever códigos, algoritmos complexos com base em estudos científicos, etc. Porque o foco dele é esse, é escrever código. Então, para mim, um programador é um cara que, por exemplo, escreve um algoritmo de criptografia, um codec para renderização de vídeos, enfim. É um cara que ele não olha para o todo. Ele olha uma questão, um desafio, por exemplo. Quero uma criptografia inquebrável, vou escrever um código para isso. Esse cara, para mim, é um programador. Não estou julgando ele menos porque eu não gosto da palavra, mas o foco dele é esse, é escrever código de alta complexidade, escrever algoritmos de alta complexidade, porém não olhando para o todo. Não sabe onde esse algoritmo vai ser utilizado, qual que é o propósito, se tem um cliente interessado, se ele vai vender, se monetiza, enfim. O trabalho dele é isso, é fazer aquelas coisas, né, tipo, focadas, específicas e complexas. Legal? Desenvolvedor de software, olha só. Eduardo, em que você se classifica? Sou desenvolvedor. Acredita em mim, cara. Bom, eu me classifico como desenvolvedor. Inclusive, eu gostaria de classificar os próprios programadores como desenvolvedores também. Porque para mim, escrever o software é desenvolvedor. Mas, como eu já falei, existem, né, algumas questões que colocam cada um numa categoria. Para mim, o desenvolvedor é o programador mais completo no sentido de entrega. Talvez ele não seja tão técnico e tão profundo na questão da linguagem como um programador. Mas o desenvolvedor, obviamente, programa, entrega código de qualidade. Às vezes ele pode ter o domínio de um programador, mas ele é focado em outro objetivo. É entregar projetos, entregar software, produtos. Ou seja, um desenvolvedor, o termo já diz, desenvolvedor, ele desenvolve coisas, ou seja, coisas completas, vamos dizer assim. Ele precisa entender de banco de dados, ele precisa entender de segurança, ele precisa entender de frameworks de front-end, então vamos dizer assim, tem que entender de CSS, HTML, JavaScript, entre outras coisas, frameworks, Angular, React, enfim. Né? Se ele for um desenvolvedor web, se ele for um desenvolvedor de outra plataforma, ele tem que entender outras plataformas. Ele tem que entender muita coisa, né? Ele tem que entender da regra do negócio. Muitas vezes, o desenvolvedor ele entende mais do negócio do que o próprio cliente, ao ponto de entender a necessidade do cliente e não propor a mesma coisa que o cliente queria.
ele é capaz de analisar o negócio do cliente e falar, olha, pelo que eu estou vendo aqui, seria melhor dessa forma. O seu negócio funciona desse jeito, mas seria melhor daquele jeito. Sim, não é todo desenvolvedor que tem essa visão. Quanto mais experiente, mais capacidade ele vai ter. Então, para mim, a palavra desenvolvedor é uma palavra que classifica melhor essa pessoa do que um programador, porque é uma palavra ampla. O cara desenvolve e entrega soluções complexas para o mercado. Soluções como produtos, como serviços, até como mão de obra, mas o cara é um cara completo, ele olha para o todo, ele está envolvido com o negócio, ele está envolvido com a tecnologia, ele está envolvido com a gestão de projeto, porque muitos desenvolvedores também fazem a própria gestão, né, ou participam, enfim, né, tem cargos de liderança, envolve conhecimentos até mesmo de tratamentos, né, com pessoas. Se o cara é um líder de equipe, ele tem que saber ouvir, ele tem que saber dar um feedback, ele tem que saber como, de repente, chamar a atenção de alguém. É um cargo muito mais complexo no nível de conhecimentos gerais. Então, por isso que eu vejo ele enquadrado de uma forma diferente. Eu sou desenvolvedor e eu me vejo dessa forma. Engenheiro de software. Olha, para mim, o engenheiro de software, ele só é uma diferenciação não com base na questão técnica, mas na questão profissional. Ou seja, autonomia, capacidade de entrega sem gerenciamento, sabe? Aquela pessoa autogerenciável que sabe o que está fazendo, que não pede ajuda para ninguém porque sabe o que está entregando. Então ele é um cara assim mais autônomo e mais responsável do que um desenvolvedor que geralmente precisa de um gestor de projeto ou de um líder, tá? Mas existem muitos cargos de engenheiro de software que usam a palavra engenheiro só para criar uma faixa salarial um pouco acima para poder remunerar esse cara um pouco diferente do que ele remunera um desenvolvedor. Então, por exemplo, eu tenho desenvolvedores na minha equipe, só que eu quero um cara top. Eu não posso contratar ele como desenvolvedor, porque senão, de repente, o salário dele vai causar um pouco de questionamento, né? Então eu contrato ele como engenheiro, porque eu quero dar para ele um status diferente. No entanto, que algumas vezes me ofereceram uma vaga de engenheiro e eu questionei, mas por que engenheiro? Quais são minhas atribuições? Não, é a mesma coisa, só que a vaga de engenheiro, por exemplo, ganha a mesma coisa que um gerente. Então, para diferenciar dos demais, a gente criou essa categoria para poder equilibrar, né, as faixas salariais. Ok. Uma coisa que eu acho que é correto, tá? Criar essa diferença, só que o engenheiro, para mim, e até mesmo pelas explicações que eu vi no mercado, é um cara mais autônomo, é um cara que é autogerenciável, é um cara que você vai dar na mão dele e ele vai resolver sozinho, tá? Não é um cara que você fica cuidando, chamando atenção e cobrando prazo e tal, e tendo que verificar se fez certo. Então é esse nível. Só tem que tomar cuidado, porque tem muita vaga de engenheiro de software aberta só para fazer aquele frufru, sabe? Engenheiro de software, daí você vai lá e desenvolvedor. Vai ter gerente em cima, vai ter mais uma faixa salarial de um desenvolvedor. É só o cargo que tem o nome mais bonito. Então, fica um pouco confuso. É por isso que a gente tem essa confusão no mercado. E tem uma outra coisa. Se você é desenvolvedor ou programador, mas coloca lá no LinkedIn engenheiro de software, só porque você quer se parecer diferente, dá aquela carteirada engenheiro de software, porque querendo ou não, engenheiro ele traz uma certa visão diferente, né? Ele traz uma certa confiabilidade, a palavra engenheiro, né? Então ele geralmente é colocado de uma forma mais especial, vamos dizer assim. Mas se você usa a questão de se apresentar como engenheiro de software só porque você gosta dessa palavra, você de repente nem ocupa uma posição de engenheiro de software, é mais uma pomposidade, pare de fazer isso, tá? Não é legal. Assim, eu sinceramente, eu acho que não precisa. As coisas que a gente vê no LinkedIn geralmente é assim, né? A pessoa ela pega o cargo dela e ela dá aquela gourmetizada, né? O cara é programador, desenvolvedor, engenheiro de software. Você vai ver o cara é a mesma coisa. Então, assim, não tenta dar uma carteirada da qual você não é. É a única dica que eu gostaria de dar sobre esse assunto. Arquiteto de software. Chegou a hora de falar do arquiteto. Deixei por último. Eu gosto bastante dessa definição profissional, arquiteto de software. Não é que nem na área da construção, onde o arquiteto é aquele cara responsável
pelo design do prédio, pela questão arquitetural no sentido paisagístico, se ele segue uma tendência inovadora, né, com aquelas linhas todas modernas, o engenheiro se ferra para tentar construir aquilo que o arquiteto projetou, né? Até para ver se as leis da física permitem, de repente, subir alguma coisa tão diferente. No caso da escrita de software, o arquiteto tem um papel um pouco diferente no caso da área de construção. O arquiteto, ele é o cara que projeta a aplicação, como ela vai funcionar, de que forma e atendendo ao propósito do negócio. Então, se eu dou um desafio muito complexo, provavelmente um desenvolvedor ou até mesmo um engenheiro, ele não consiga abstrair desse desafio a melhor forma de resolver ele na questão geral. Ele sabe como utilizar as linguagens e a tecnologia para entregar, mas projetar aquilo, de repente, é um papel que só o arquiteto consiga cumprir. Então, o arquiteto ele é um cara experiente, é um cara que já programou muito, um cara que já desenvolveu, é um cara que, de repente, até já foi um engenheiro de software, enfim. Ele tem uma preocupação em entregar a melhor solução com base em uso de tecnologias específicas, integrações, principalmente integrações, abordagens de arquitetura que beneficiam o caso de negócio, né, a necessidade do negócio e não com a preferência da tecnologia, e olhar para um todo, né? Então, por exemplo, eu tenho um e-commerce que faz integrações com pagamento, com afiliados. Eu faço também algum programa de desconto para alguns outros e-commerces menores. Enfim, eu tenho uma solução complexa, né? Onde o pagamento cai numa fila de análise antifraude e etc. Vamos supor um negócio assim. Eu vou dar isso para o arquiteto. Olha, eu preciso que você desenvolva uma proposta para essa solução. E ele vai falar, ó, aqui você vai ter que ter uma fila, aqui você vai ter que ter um serviço, aqui você vai ter que ter um serviço com um algoritmo específico, com, de repente, utilizando uma rede neural para fazer análise, né, na questão de fraude. Nós vamos utilizar microserviços aqui na questão da integração, e tal tecnologia é boa para aquilo, tal para aquilo. Ele vai entregar para você uma ideia. Não necessariamente ele vai botar a mão na massa. Às vezes sim, às vezes não. Mas para mim, todo arquiteto tem que saber programar. Um arquiteto que é um cara teórico, as tecnologias, eu não gosto desse tipo de arquiteto. Para mim, um arquiteto é um desenvolvedor que subiu alguns degraus e virou arquiteto. Então, o arquiteto ele tem esse potencial de entregar soluções complexas na questão de definição. Quais são os padrões, quais são as tecnologias, quais são as abordagens, né? Se você vai utilizar fila, se vai utilizar comunicação HTTP, se vai fazer de uma forma ou de outra. Esse é o papel do arquiteto. Eu acredito que todo projeto grande tem que ter um arquiteto, né? Agora, a questão do engenheiro é mais uma questão de diferenciação. Eu não vejo essa necessidade em ter um time de desenvolvedores, engenheiros e arquitetos. Para mim, desenvolvedor engloba tudo, fora essa questão, né, de salarial, de responsabilidade, e o arquiteto, né? Geralmente é dois para uma equipe de X desenvolvedores. Então, muitas vezes o desenvolvedor ele assume o papel de arquiteto por não existir um arquiteto presente, e muitas vezes a empresa ela sobe esse desenvolvedor para o cargo de arquiteto sem ele realmente estar pronto para o cargo. Só para ele, por exemplo, é um cara que está 10 anos na empresa, vamos dar um salário diferente para o cara, mas a gente vai justificar esse salário como? Vamos falar que ele agora é arquiteto e agora ele vai ganhar X mil reais. Aí o cara, putz, agora eu sou arquiteto. De repente ele sai daquela empresa, ele vai bater na porta das outras empresas com um currículo escrito o quê? Arquiteto de software. Se ele encontrar um arquiteto naquela outra empresa e eles, né, perceberem durante a entrevista que o cara realmente não é um arquiteto, vai ficar ruim para ele. Por isso, de novo, eu falo, não use o termo arquiteto se realmente você não está cumprindo as determinações de que um arquiteto é responsável, né? Existe todo um porquê da pessoa ser um arquiteto. Que nem eu sou arquiteto de software, só que geralmente eu me apresento como desenvolvedor. Por quê? Porque eu sou desenvolvedor a todo momento. Nem sempre eu sou arquiteto. Eu sou arquiteto quando tenho que desempenhar o papel de arquiteto. Então eu pego o chapéuzinho de arquiteto, coloco, agora eu sou arquiteto. Não precisa mais de arquitetura? Tiro o chapéu, coloco de desenvolvedor, agora eu estou desenvolvendo, agora eu sou desenvolvedor. Então, cuidado para não se apresentar como uma pessoa que você não é, porque envolve todo um esquema de credibilidade. E já sabemos, né? Se você quer subir para um cargo, para uma carreira, tudo tem seu tempo, tudo tem, né, seus requisitos. Não tente dar
o passo de se nomear antes da hora. Tá legal? Porque eu já vi acontecer muito disso, por isso que eu falo. Como ser um arquiteto de software? Quais são os requisitos para você ser um arquiteto? Nós vamos discutir isso num outro vídeo, então continua acompanhando aí. Se você gostou, dá sua sugestão para o próximo. Se você tiver algum relato sobre essa questão de enquadramento, comenta aí. Eu sempre leio todos, respondo todos. Eu acho muito legal a discussão que sobra depois do vídeo. Tá legal? Então você já sabe, eu sou um desenvolvedor. Então acredite em mim, eu sei o que eu estou fazendo.